Fala galera abençoada do canal EDF, Estudo do Fim, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas Romano mais uma vez para gravar outro vídeo da série do Estudo do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar os capítulos 2 e 3, as 7 igrejas, né? A mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo às 7 igrejas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, compartilha com seus amigos para o crescimento desse projeto, da divulgação da Palavra de Deus. E deixa seu like aí, o seu likeão. Senta o dedo no like para ajudar também. Beleza, galera? É um prazer mais uma vez gravar esse vídeo. E hoje nós vamos continuar o estudo desse livro maravilhoso, né? A gente viu lá no capítulo 1 que o apóstolo João se encontrava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. E no dia do Senhor ele achou-se em espírito, né? E ouviu uma voz forte como de trombeta por detrás dele, que dizia: escreva as coisas que vê num livro e envia a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o que nós vamos estudar nos capítulos 2 e 3 nada mais é do que uma continuação da visão que João estava tendo, aquela pessoa que apareceu para ele, né, com veste talar, sacerdotal, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, os cabelos brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo, de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, os pés como bronze reluzente, os olhos como chamas de fogo, né? Que andava entre os 7 candeeiros de ouro. Em sua mão direita havia 7 estrelas. E a primeira mensagem, a partir aí do versículo 1 do capítulo 2, é destinada à igreja de Éfeso. Jesus se apresenta, e antes de falar como Jesus se apresenta, é legal a gente notar que ao longo dos capítulos 2 e 3 nós vamos ter algumas semelhanças. Jesus sempre se apresenta a uma das igrejas de forma distinta. Ele sempre diz que conhece as obras daquela igreja, mostrando a sua onisciência, mostrando que é o próprio Deus. E Jesus também sempre faz uma promessa aos vencedores, aqueles que perseverarem até o fim. Lá em Mateus 24, versículo 12 e 13, Jesus fala que por se aumentar a iniquidade, por se aumentar a maldade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É sempre importante a gente lembrar que nós não perseveramos para nós sermos salvos, mas por nós sermos salvos é que nós perseveramos em santidade, em buscar a vontade de Deus e rejeitar todo tipo de iniquidade. Amém? Então, no capítulo 2, a partir do verso 1, Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. E ele fala à igreja de Éfeso que conhecia as suas obras, uma igreja que era perseverante, uma igreja que era fiel, que rejeitava a doutrina dos nicolaítas, que rejeitavam aqueles que eram impostores, que se diziam apóstolos. Mas Jesus faz uma repreensão à igreja de Éfeso, pois ela havia abandonado o primeiro amor. O primeiro amor, que é uma característica importante dos discípulos de Cristo. Lá em João capítulo 13, 35, Jesus diz: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o amor é a característica chave, né, do verdadeiro discípulo de Cristo. E Jesus ordena que essa igreja se arrependa. E a promessa aos vencedores é que aos vencedores ele dará o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 22, João, tendo as visões a respeito da Nova Jerusalém, ele viu o trono de Deus, e do trono de Deus fluía um rio, né, o rio da água da vida, claro como cristal, e dos 2 lados desse rio havia a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma vez ao mês, né, e as suas folhas eram para a cura das nações. O homem, quando ele cai lá no Éden, ele foi expulso, né, e não foi permitido mais que ele comesse dessa árvore. Mas quando nós formos glorificados, quando nós formos transformados e entrarmos nos novos céus, nova terra, nós teremos o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja, aí no versículo 8, Jesus se apresenta à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ele se apresenta como aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver.
a igreja de Esmirna, ele também diz que conhecia as obras daquela igreja, que era uma igreja que passava por aflições, era uma igreja que era pobre, mas ela era rica, porque a verdadeira riqueza era a riqueza espiritual, a vida eterna em Cristo Jesus. E tanto para a igreja de Esmirna como Filadélfia, nós vamos ver, Jesus não faz repreensão, mas ele promete aos vencedores também que de modo nenhum sofrerão o dano da segunda morte. E o que é a segunda morte? A segunda morte ela é relatada lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. A segunda morte é o castigo eterno, onde o diabo, os seus anjos e todos os ímpios serão lançados para ser castigados eternamente, pois rejeitaram a mensagem do evangelho do amor e continuaram na prática da iniquidade. A igreja de Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E nós já vimos que essa espada afiada de dois gumes é a própria palavra de Deus. Nós vemos que ao longo todo do livro do Apocalipse é ressaltada a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus é o próprio Deus. E a igreja de Pérgamo, Jesus faz algumas repreensões severas, porque lá na igreja de Pérgamo havia alguns que sustentavam a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a induzir os israelitas a comerem... Ó o avião. Esse momento dá uma parada, né? Deu pra ver? É, irmãos. A gente mora na Pedra Preta aqui. É difícil passar avião, né? Continuando. A igreja de Pérgamo, Jesus faz uma severa repreensão, porque tinha alguns ali que sustentavam a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a induzir os israelitas a comerem alimentos sacrificados aos ídolos e a praticarem a imoralidade sexual, né, a prostituição. E também havia alguns ali que ensinavam as doutrinas dos nicolaítas. Os nicolaítas, uma seita da época, não acreditavam que o pecado cometido no corpo não afetava o espírito. Portanto, eles viviam numa vida sem santidade, numa vida sem um verdadeiro sacrifício de negar a si mesmo dia após dia, de lutar contra o pecado, que é a característica do cristão. Jesus faz essa repreensão para que eles se arrependam dessas obras. E ao vencedor, Jesus promete uma porção do maná escondido e promete também uma pedrinha branca com um novo nome, que ninguém o conhece, exceto aquelas pessoas que o recebem. Eu entendo que isso quer dizer, diz respeito a uma nova criação, uma nova criatura, um novo corpo que nós vamos receber da parte de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, quando vai relatar a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos transformados. Aquilo que é corruptível vai receber e vai ser revestido de incorruptibilidade, porque a nossa carne não pode herdar o reino de Deus. Então nós seremos transformados. É por isso que lá no final, em Apocalipse, capítulo 21, se eu não me engano, Jesus fala que eis que faço nova todas as coisas. E essas palavras são fiéis e verdadeiras. A igreja de Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Jesus se apresenta como aquele que é o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus também faz uma severa repreensão à igreja de Tiatira, pois naquela igreja eles toleravam Jezabel, uma falsa profetisa que ensinava a igreja a cometerem a imoralidade sexual também e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jesus ordena que aquela igreja se arrependa das suas más obras e promete aos vencedores a autoridade sobre as nações, né? E, se não me engano, até uma citação de Salmos capítulo 2, ele fala que eles as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro, né? Diz respeito aos novos céus e nova terra, onde Jesus reinará eternamente. É importante lembrar que Jesus Cristo ele já reina, mas é necessário que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido será a morte. Quando o mal for destruído, quando o mal for castigado, quando a justiça, o juízo de Deus vier sobre a terra, ele reinará para todo sempre, e o mal já não mais haverá, não haverá mais maldição, não haverá mais morte. Amém?
A igreja de Sardes, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? Nós já vimos lá a referência de Isaías 11, também em Apocalipse 1, no vídeo passado. Isso diz respeito ao próprio Espírito Santo, né? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A igreja de Pérgamo era uma igreja que Jesus também disse que conhecia as suas obras, mas era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta. Uma igreja que vivia de aparências, né? E nós sabemos que aos olhos de Deus, toda a criação ela está nua. Jesus contempla todas as coisas, não adianta nós vivermos de aparência. Jesus ordena aquela igreja se arrependa e promete aos vencedores que eles serão vestidos de branco, né? E que de modo nenhum eles terão o nome apagado do livro da vida. Que maravilha, né? As vestiduras brancas nós vamos ver mais para frente, diz respeito à justiça de Deus, né? Aqueles que não têm as vestes brancas não receberam o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua nudez, as suas vergonhas, os seus pecados não foram cobertos. Mas nós entendemos que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi o que removeu a culpa do nosso pecado. Por isso nós fomos justificados em Cristo Jesus. Por isso que nós receberemos vestes brancas. Nós seremos transformados. Amém? A igreja de Filadélfia, Jesus não faz nenhuma repreensão também. Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia como aquele que é o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus não faz repreensão à igreja de Filadélfia, mas elogia ela por ter guardado, apesar das aflições, né, por ter guardado a sua palavra. No versículo de número... Aqui, ó, no versículo de número 8, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E Jesus promete aos vencedores na igreja de Filadélfia que eles... Perdão, irmãos. Ele promete aos vencedores na igreja de Filadélfia que eles serão feitos colunas no santuário de Deus, e neles serão escritos o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus que desce dos céus, né? A gente vai ver isso daí lá em Apocalipse capítulo 21 também, da parte de Deus. E além do nome da Nova Jerusalém, também será escrito um novo nome de Jesus. Olha que interessante, ele fala e o meu novo nome, no versículo 12. Então nós teremos o nome de Deus, o nome da cidade santa e o novo nome de Jesus Cristo escrito em nós. Nós vamos entender que nós seremos para sempre o santuário de Deus. Cristo é o próprio santuário e nós habitaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta como aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. A igreja de Laodiceia, Jesus faz uma severa repreensão, porque a igreja de Laodiceia se achava rica, né? E ela achava que não precisava de mais nada, mas Jesus fala que ela não sabia, que ela era miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nu, e que ela deveria comprar a verdadeira riqueza, né? Comprar ouro, comprar vestes. Jesus faz essa repreensão para que ela se arrependa. Uma igreja que não havia entendido a verdadeira riqueza, que não estava nas coisas desse mundo, não estava nas coisas do mundo. Jesus, o apóstolo João, lá em João capítulo 2, fala para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque as coisas que estão no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E a promessa à igreja de Laodiceia é que eles se assentarão no trono de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo também se assentou no trono do Pai quando ele venceu. Então, são essas as 7 promessas aos vencedores das 7 igrejas da Ásia Menor que Jesus faz nos capítulos 2 e 3, finalizando aí, eu creio que o primeiro ciclo das visões, né, que são as 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. É muito importante entender essa questão da perseverança. Eu creio que a mensagem central desse livro é que, apesar das provações,
apesar das tribulações que as igrejas estavam passando naquela época por parte do Império Romano, eles não deveriam desfalecer, eles não deveriam desanimar, porque Jesus Cristo era aquele que estava no controle de todas as coisas. Jesus Cristo é o próprio Deus que aparece glorificado para João, e ele está no controle da história e promete aos vencedores a vida eterna em Cristo Jesus. Promete aos vencedores comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Promete aos vencedores que eles não sofrerão o dano da segunda morte. Promete aos vencedores o maná escondido, a pedrinha branca com um novo nome escrito, que ninguém o conhece, exceto que o recebe. Promete aos vencedores que eles terão autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará com um vaso de barro. Promete aos vencedores que eles serão vestidos de branco e de modo nenhum terão o nome apagado do livro da vida. Promete aos vencedores que eles serão feitos coluna no santuário de Deus, né, e terão o nome de Deus da Nova Jerusalém, o novo nome de Cristo escrito. E promete aos vencedores também se assentar no trono de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo se assentou no trono do Pai quando ele o venceu. E todas essas promessas se resumem em uma coisa só: estar com Cristo, né? Existe uma frase, eu não sei de quem é, mas fala que se ele fosse ao inferno e Cristo não, se ele fosse ao céu e Cristo não estivesse lá, aquele local seria um inferno. E se ele descesse ao inferno e Cristo estivesse lá, aquele local seria o paraíso para ele, porque a verdadeira riqueza, a verdadeira alegria é estar com Cristo, porque a vida está em Cristo Jesus e Cristo que nos atrai para ele. Amém, irmãos? Então, que Deus te abençoe. Vale a pena estudar esses livros do Apocalipse. Se você não se inscreveu ainda no canal, como eu havia pedido no começo do vídeo, se inscreve no canal. Se eu acabei falando rápido, me perdoe. E se você tiver algum comentário a fazer a respeito desse livro, e desse vídeo também, deixa aí nos comentários abaixo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus.